No vídeo de hoje eu vou te ensinar a deixar o seu design muito mais criativo e interessante através de algumas pitadas de CSS. Eu vou te mostrar como que faz para você customizar a caixa de ícone do Elementor e transformar essa configuração básica nessa configuração aqui super criativa e interessante. Você vai saber etapa por etapa de como customizar o CSS desse elemento aqui para chegar nesse nível aqui, com customização do fundo, do ícone, adicionando essa barrinha aqui em cima. Quer saber mais sobre esse tutorial? Então vem pro vídeo. Segura um pouquinho porque antes de começar o tutorial eu tenho um recadinho muito rápido para te dar. Estão abertas as vagas do meu curso Mapa do Criador de Sites, onde eu vou te ensinar a criar sites do início ao fim sem ficar perdido no meio, e eu vou te acompanhar ao longo do processo. Ou seja, quando você se tornar meu aluno, você vai ter acesso ao meu WhatsApp e vai poder aí esclarecer todas suas dúvidas. Então chega de ficar perdido procurando tutorial sozinho na internet, onde fica aí muitas dúvidas, né? Então entra para o meu curso, tenha meu acompanhamento que eu vou te ensinar a criar sites profissionais usando o WordPress e o Elementor. E olha, o curso está completinho, são mais de 200 aulas baseadas em projetos reais, onde eu vou te mostrar como que faz para criar projetos de site institucional, loja virtual, site de pedido online, site de imobiliária, landing page e muito mais. Então corre que nesse momento eu estou liberando um bônus super especial. Eu estou falando de dois projetos. O primeiro é o Bueno Beauty, um site especializado em agendamento online de serviços para salão de beleza. Ou seja, meus alunos vão ter acesso a esse projeto com design premium e o melhor, funcionalidade de agendamento de horário. Então, quem entrar para o meu curso vai ter acesso a esse projeto na íntegra para poder aprender a criar esse site, customizar ele e disponibilizar para os seus clientes. O outro projeto que os meus alunos terão acesso é o projeto do Bueno Car, que é um site para vender e anunciar automóveis, ou seja, você vai poder aprender e usar esse projeto aqui, vai poder baixar ele, estudar ele todinho. E olha só que projeto interessante, tem uma busca avançada aqui para encontrar o veículo perfeito, tem sistema de favoritos, tem aqui ó, listagem de ofertas em destaque e o melhor de tudo, anúncios que o visitante já visitou ficam salvos aqui. Então esse projeto é o suprassumo do Jet Engine. Então são ferramentas avançadas para você poder criar o seu site sem precisar programar nada, nem precisar contratar um programador e entregar exclusivamente para os seus clientes algo fora do comum. Ficou interessado? Então o link está aqui na descrição, corre e não perca tempo. A primeira coisa para a gente começar é preciso configurar o Elementor na sua versão Pro, deixar ele todo redondinho, fazendo com que todos os recursos estejam ativados. Então, para isso, você vai precisar entrar no menu Elementor, Configurações, você vem até a aba Recursos e clica aqui para ativar tudo. Depois que você ativou todos os recursos do Elementor, aí sim a gente vai poder trabalhar de maneira sincronizada para que o seu tutorial, né, o seu exercício funcione assim como o meu. Agora que você deixou o Elementor todo organizado, vamos começar aqui pelo exemplo mais básico da caixa de ícone, né? Então assim, a configuração mais básica que você pode fazer é essa aqui. É uma configuração onde você tem um ícone, um título e o texto descritivo. Então vamos começar pelo básico até chegar no avançado para que você entenda a lógica da customização desse widget do Elementor. Então vem cá, eu vou pegar aqui ó, Icon Box ou caixa de ícone. Ele adicionou aqui, perfeito, só que ele está com um tamanho extenso, né? Então a gente precisa configurar ele para que ele fique aqui do lado também. Então eu vou começar fazendo as customizações mais básicas, né? Que é a troca de cor, tamanho da fonte e o tamanho do widget em si. Então vem cá, vou vir aqui em estilo, o ícone, eu vou pegar essa cor aqui, ó, ok, o tamanho dele deve ser mais ou menos uns 28 ou 26, deixa eu ver, ó. Tá bem aproximado, acho que é 28 mesmo. O título aqui, ele tá escrito preto. O tamanho aqui, caixa de ícone aqui, eu vou colocar o peso seminegrito. E o tamanho aqui deve ser 28 também, só que caixa alta. Ó,
ser um pouquinho menor. Pronto. E é negrito mesmo. Agora, vou fazer a customização de alinhamento e tamanho, né? Então, agora que eu customizei as cores, a tipografia, eu ainda posso fazer essa customização aqui, né? Colocando tudo alinhado à esquerda. E o tamanho aqui, ó, em avançado, layout, largura, eu vou colocar personalizado. Eu vou colocar aqui 47. Não, se bem que 47 aqui é muito, é 30. Ah, Fred, por que 30? Porque o tamanho certo aqui é 33, só que a gente conta com esses espaçamentos aqui. Então, eu não vou ficar fazendo cálculo muito preciso, porque tem essa ferramenta aqui, ó, crescer. Então, eu coloco aqui, ela vai esticar, ocupando todo o espaço livre que tem. Então, mais ou menos 30% em cada uma das caixas de ícones. E aí você tem o widget, os três posicionados na mesma linha. Então, isso aqui é um estilo de informação que você pode colocar no seu site, né? Uma seção de informação muito interessante. Você coloca um ícone aqui, um título que tenha a ver com o ícone e a descrição. Por exemplo, se você vai colocar aqui benefícios de um serviço, né? Benefícios de um produto, você coloca dessa forma aqui, coloca o benefício, né? Durabilidade, confiança, comprometimento, aí você coloca ícones que sugira essa intenção e descreve aqui. Então, essa é a primeira forma de você customizar, a forma básica de customizar a caixa de ícone. Agora, vamos partir para o segundo estilo de customização desse widget do Elementor. Muito bem, estamos aqui agora no segundo estilo de customização desse widget aqui. E agora, em relação ao primeiro, eu tenho aqui uma caixa de ícone, né? Com espaçamento interno e background e sem background, veja só. E no lugar do background a gente adiciona um delimitador que é a borda nesse caso. Então, a gente pode trabalhar das duas maneiras aqui, muito simples. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Para não ter que criar tudo do zero, eu vou copiar esse aqui e vou colar ele aqui, ó. Perfeito, eu já tenho ele colado aqui, certo? Ok, agora vamos fazer as customizações para que ele fique igual a esses outros aqui. Então, eu vou editar ele aqui, eu venho aqui em avançado e vamos colocar aqui um espaçamento interno, né, no preenchimento. Vamos ver aqui, de 30, ó, 30... ficou menor, então vamos colocar aqui 40. Isso aqui é interessante que quando você for fazer no seu projeto, você precisa ir analisando, né, o espaçamento, se ficou maior, se ficou menor. Como eu estou usando 3 caixas de ícone aqui, esse espaçamento interno de 40 aqui ficou interessante para o meu projeto. Então, vale você analisar isso aí. E agora, a customização que você pode fazer é aqui em avançado, né, plano de fundo. Então, na caixa de ícone, essa opção de colocar um fundo ou uma borda, a gente não encontra aqui em estilização. A gente vai encontrar aqui na aba avançada, certo? Então, aqui na aba avançada, você vem em plano de fundo e aí você pode adicionar uma cor aqui, ó. Por exemplo, adicionei a cor padrão aqui, veja como ficou. Igual ao exemplo anterior. O único detalhe é que eu preciso adicionar uma borda arredondada. Nisso, eu vou poder resolver aqui, ó, em borda. Eu coloco aqui uma borda de 5 pixels, eu acho que já está o suficiente. Uma borda bem discretinha, veja só. E agora, se eu quiser fazer nesse estilo aqui, eu posso simplesmente vir aqui, ó, plano de fundo, trocar a cor de fundo pelo branco. E em borda aqui, ó, eu venho tipo de borda sólida, porque eu quero uma borda que seja um traço sólido, sem espaçamento, sem pontinhos. Coloco aqui 1 pixel e escolho a cor da borda. Então, eu vou colocar uma cor aqui. Essa aqui ficou muito forte. Vou colocar uma cor aqui, ó. Então, aí você consegue deixar essa caixa de ícone mais interessante, mais chamativo para dentro do seu projeto, né? E vamos lá, agora eu vou mostrar para você o estilo número 3 dessa caixa de ícone aqui, de uma maneira que você pode customizar e ir aumentando gradativamente, né, o seu nível de criatividade, o seu nível de, pode-se dizer, né, de interesse, porque aí você vai deixando ela cada vez mais interessante
interessante, despertando mais a atenção dos visitantes do site. Muito bem, chegamos agora no estilo número 3 de customização da caixa de ícone. Agora começa a ficar um pouquinho mais complexo, porque a gente vai ter que trabalhar com CSS para poder adicionar uma certa estilização no ícone, que não é padrão do Elementor. Então, por isso que é interessante você ter o Elementor Pro, e aí você vai precisar um pouquinho de conhecimento de CSS. Mas não se preocupa, porque o código eu vou deixar aqui para que você possa entrar e poder copiar o código e colar no seu exemplo também. Então vamos lá, eu tenho aqui minha caixa de ícone, como eu fiz no exemplo anterior, eu vou copiar, aqui eu já criei, e eu vou vir aqui e vou colar ela, ó, perfeito. Muito bem, agora como que eu faço para deixar esse ícone dessa maneira aqui, né? Com uma caixa dentro aqui, dando um destaque por ícone. Vamos supor que você trabalhou aí na criação de um ícone especial, todo bonitinho, customizado especialmente para esse projeto, só que você quer dar um destaque para ele, quer deixar ele com mais ênfase. Vamos lá. O que você pode fazer nesse caso aqui? Você pode colocar, como eu fiz aqui, uma caixazinha bonitinha, só que para isso você precisa, né, identificar qual que é o CSS desse ícone. Para isso, você pode fechar aqui o editor, porque aí você vai abrir o layout como se fosse na página da web. Você clica com o botão direito, vem aqui em inspecionar elemento, e aí você vai começar a trabalhar como os grandes web designers. Você vai começar a fazer uma espécie de investigação do código, né? Tanto do HTML quanto do CSS. E aí você vem aqui, ó, com essa ferramenta de setinha. Todo navegador tem. Eu estou utilizando o Opera, mas tem no Safari, no Google Chrome, no Mozilla. Então todos têm essa ferramenta. É só você clicar com o botão direito do mouse, inspecionar Elementor, vem aqui com essa setinha aqui, ó, ou algum ícone que indique, né, uma setinha, inspecionar, alguma coisa assim. Você clica e você vai até o elemento que você quer. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que pegar a classe, né, a identificação desse ícone que o Elementor colocou nele. Então, cada elemento aqui, ó, cada um desse item aqui, ó, que eu vou passando o mouse, tá vendo? E ele vai deixando destacado, tem uma classe, uma identificação. E eu preciso dessa identificação para poder fazer a customização, porque aí eu vou fazer a customização e vou falar que a customização que eu criei é específica para aquele elemento. Então vamos lá, eu vou vir aqui, ó, selecionei o ícone, ó, ele já marcou aqui para mim. Esse ícone aqui, ó, ele é um ícone Elementor Icon, veja só, Class Elementor Icon. Ele está dentro da div Class Elementor Icon Box Icon, entendeu? Então, para eu ser mais específico, eu posso vir aqui, ó, em Elementor Icon. Ok, vou fechar aqui, ó. Vou vir aqui abrir a telinha de edição, ó, veja só. Tô aqui, e aí eu posso vir aqui em avançado. Vou fechar aqui, né? Vem aqui em CSS personalizado. Agora eu vou começar a criação do meu CSS. Primeiramente, eu vou colocar aqui a tag selector, né? O que é o selector? O selector é uma tag que não existe no HTML, no CSS normal. É uma tag de atalho que o Elementor proporciona para a gente, né? Ele faz essa tag aqui agilizar o nosso trabalho, ele disponibiliza para a gente, porque aí eu estou dizendo que, quando eu escrevo selector aqui, eu estou dizendo para o Elementor que, Elementor, eu quero trabalhar no widget que está selecionado, tá certo? Perfeito. E nesse widget que está selecionado, eu quero trabalhar com o Elementor Icon, que é aquele íconezinho aqui, ó, tá certo? E aí eu vou passar as seguintes configurações para ele. Eu vou passar a configuração de width, que é de 50 pixels, height, que é de 50 pixels. O que são essas duas configurações? Essa aqui é a configuração de comprimento e essa aqui é a configuração de altura, tá certo? Então eu já defini uma altura e uma largura quadrada para esse ícone, né? Ele está ali dentro de uma espécie, né, de um quadrado.
Ok, ele está invisível para a gente ainda, mas não se preocupa, a gente vai trabalhar isso agora. Vou colocar aqui um background. E aí, eu quero um background na cor da identidade que eu estou trabalhando. Então, eu posso vir aqui, ó, eu vou dar uma pausa aqui no CSS, certo? E aí, eu venho aqui, por exemplo, em borda, ó, eu tenho aqui essa borda aqui, né? Eu vou só momentaneamente trocar aqui, copiar essa cor, ó. Pronto, aí eu volto a borda para a cor que era antes. Só para usar a cor aqui, o código da cor, né? Só para eu descobrir qual é. E colo aqui, pronto. Já está aqui a cor certinho. Só que agora eu não estou vendo o ícone, né? Então, outro detalhe que eu preciso fazer. Eu volto aqui em estilo, ícone, coloco ele na cor branca, ó. Agora eu já consigo ver, só que ele está todo mal posicionado ali, né? Perfeito. Volto aqui e ó, vou continuar, né, a customização. Vou colocar um display, que é a forma de exibição dele, display flex. Vou colocar a forma de justificação dele, né, de distribuição, digamos assim, alinhamento, justify content, né, como ele vai ser distribuído dentro daquele quadrado. No centro, ó, ele já veio aqui para o centro, não sei se você reparou, ó, eu vou tirar aqui. Você vai observar, ó, tá na esquerda, quando eu coloco centro, ó, veio para o centro. Então, eu estou distribuindo ele dentro dessa caixa que eu criei. Então, eu coloquei aqui, ó, forma de exibição dele. Eu vou usar a configuração Flex, que é a mesma que o Elementor trabalha, onde eu vou alinhar ele, né? Vou justificar ele dentro do conteúdo de que maneira? No centro, certo? E como que eu vou alinhar esse item, né? Na vertical, no caso. Eu vou colocar aqui, ó, centro também. Veja que ele veio para o centro. Pronto. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar somente um border radius, que é arredondamento da borda. E vou colocar aqui, ó, 3 pixels, tá ótimo. E eu tenho aqui a minha caixa de ícone bonitinha, tá vendo? Então, assim, você ainda pode fazer isso aqui, ó. Vem aqui em estilo, ícone e diminuir um pouquinho, se quiser, ó. Para ele ficar mais centralizadinho, mais bonitinho dentro da caixa que você criou. Então, essa é a segunda maneira, aliás, a terceira maneira que você pode estilizar esse widget de caixa de ícone para ele fugir do padrão e deixar o seu site mais criativo ainda. Então, usando recursos de CSS, você consegue ir além das opções que o Elementor te fornece e aí você adiciona uma camada a mais de criatividade no seu projeto. Chegamos ao estilo número 4, onde a gente vai adicionar uma camada a mais de estilização, só que agora no título. Então, uma das maneiras, né, que você pode incrementar ainda mais a caixa de ícone é dividindo o título e deixando com ele, digamos assim, deixando ele com dois estilos diferentes. Veja só, nesse caso aqui eu coloquei um título menor e mais fino e outro maior e mais pesado. E estou utilizando também, né, a mesma estilização que eu fiz anteriormente. Então, para continuar, eu vou vir aqui, ó, vou copiar e vou colar aqui o que eu já tinha feito para não perder o trabalho. Ok, agora eu preciso adicionar um subtítulo, digamos assim, né, acima do título principal. Como que eu faço isso, sendo que a caixa de ícone disponibiliza para mim somente um espaço para título e um espaço para descrição? Então eu vou vir aqui, ó, vou escrever agora, este é o título, ó. Quando eu adicionei aqui, ele ficou tudo numa frase. Não ficou interessante. Então, eu posso vir e fazer isso aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, spam. E vou escrever spam no final também, só que eu vou adicionar uma barra aqui. Ou seja, eu adicionei uma tag spam e fechei essa tag spam. Agora, né, ele está dividido aqui, separando o subtítulo do título principal. Só que não surtiu efeito nenhum. Como que eu vou fazer isso aí? Agora é onde eu vou adicionar uma pitada, digamos assim, de CSS para que esse título fique customizado. E essa pitada de CSS eu já disponibilizei ela aqui. Vamos mostrar como que faz para a gente encontrar, né, esse título
que eu customizei. Então eu fechei aqui, vou seguir o mesmo processo que eu fiz anteriormente, inspecionar elemento, né? Clica com o botão direito, inspecionar elemento, e olha só, a tag spam já aparece aqui para mim. Então eu vou pegar a setinha, vou lá no meu título, ó. O meu título, ele tem a classe Elementor Icon Box Title, e eu estou dentro de um spam e dentro de outro spam, ou seja, uma tag spam que contorna todo esse título, e eu adicionei mais uma para contornar somente a palavra agora. Então, dessa maneira, eu consigo encontrar somente o elemento que eu quero customizar, que no caso é a palavra agora. Muito bem, então eu já posso fazer isso aqui, ó. Eu vou selecionar o Elementor Icon Box Title, certo? E eu sei que ele está dentro do segundo spam, então eu vou precisar escrever 2 vezes spam. Ok, fechei aqui, volto, venho aqui em avançado, layout, fecho, abro aqui, né, a aba CSS personalizado, deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais. Agora eu venho aqui, ó, novamente eu uso selector, porque eu quero dizer para o Elementor que vou trabalhar aqui nessa caixa de ícone aqui, e adiciono a tag, né, a classe, aliás, Elementor Icon Box Title. Então eu estou falando para ele que eu vou trabalhar nesse título, especificamente, veja só, spam, dentro do segundo spam que eu criei, ó, vou até ampliar aqui para a gente poder ver bonitinho. Então eu vou trabalhar dentro aqui do segundo spam, ó, e agora eu começo a adicionar as configurações de CSS. Primeiro eu vou colocar aqui, ó, display, e ao invés de ser display flex, eu vou usar aqui, ó, display block, porque eu quero transformar essa palavra em um bloco. Fazendo isso, essa palavra ela vai virar um bloco inteiriço aqui, ó. Vou mostrar para você. Quebrando o título, ó. Inspecionar Elementor. Veja só. Quando eu adicionei display block, transformou a palavra agora em um bloco inteiriço. Quebrou o título. Então, com isso, eu consigo colocar o subtítulo em cima e o título principal embaixo. Só que é tudo o mesmo título, né? A gente só vai customizar a palavra agora de maneira diferente. Ok, vamos lá, vamos continuar aqui. Agora é só fazer customização na fonte. Então eu vou colocar aqui, ó, fonte size. Eu vou colocar 0,7 EM. O que significa essa configuração EM? Em vez de pixel, estou utilizando EM. Eu estou dizendo que essa fonte ela vai ter, digamos assim, né, 0,7 EM, que é o tamanho em relação ao título como um todo. Então, se eu estou pegando de uma maneira proporcional, se eu coloco aqui 1 EM, é como se fosse assim o tamanho real, ó. O tamanho real do título principal. Então, se eu coloco 0,7, é meio que uma porcentagem. Eu quero 70% do tamanho do título principal. Eu estou utilizando como referência o título principal. Então, por isso que eu coloquei EM. E por que, como que eu estou, né, pegando essa referência? Porque essa palavra, ela herda o tamanho do título principal. Então, por isso que eu posso usar font size 0.7 EM, que aí ele vai entender, olha, como essa palavra ela herda o tamanho do título principal, se eu colocar 0.7 EM, que é 70% do tamanho do título principal, ela vai diminuir, mantendo o título com o tamanho ok, certo? Então, por isso que eu estou utilizando essa configuração de dimensionamento. Ok, vamos lá. Agora eu vou adicionar um lineage aqui, que eu vou colocar 1.4 EM também, que é um pouquinho a mais do espaçamento entre linhas padrão. Então eu coloquei aqui um pouquinho a mais. E agora eu vou colocar aqui um peso mais fino, né? Então eu vou colocar aqui 500. Veja só, ficou fininho, de uma forma que criou contraste. O objetivo aqui era criar um contraste entre os dois títulos, né? Especificamente para mostrar que o título principal ele tem mais peso, mais destaque, mas o subtítulo também está ali para dar um apoio no que se refere a passar informações. Então, por isso que a gente precisa criar uma espécie de contraste através do tamanho, peso e estilo, né, das fontes. Então, por isso que a gente criou esse estilo aqui. Então veja que, né, depois de adicionar essa camada de CSS, a gente conseguiu
customizar ainda mais a caixa de ícone agora no que se refere ao título, às informações. E essa customização que eu fiz aqui no título, você pode fazer ainda mais. Eu poderia criar 3 linhas de título, mas aí eu já estou papagaiando demais o projeto e não é interessante. É bom a gente sempre ter bom senso e moderação nessas customizações. Se prepara porque o estilo número 5 reserva uma coisa muito interessante que o CSS tem para te oferecer, que na verdade mais parece uma carta coringa. Vamos lá, nos estilos anteriores a gente apenas fez a customização básica e adicionamos ali alguns detalhes CSS trabalhando com o que já existe. Só que agora eu vou te ensinar a criar um elemento, adicionar um elemento que não existe aqui, você não colocou ele aqui, você vai criar ele através do CSS e eu vou te mostrar como. Muito bem, aqui no estilo 5, você pode ver que a gente está seguindo o mesmo padrão do estilo 4, certo? Só que tem esse grafismo a mais, né? Esse detalhezinho aqui que dá um toque sutil. Porém, se você souber como utilizar, como posicionar, vai fazer muita diferença no seu layout. Eu estou falando dessa barrinha aqui, ó, em cima do ícone, com o mesmo tamanho, né? Dando um realce, né? Uma evidência a mais no ícone, né? Perfeito. Vamos lá, vamos seguir o mesmo exemplo. Eu vou copiar aqui o que eu já criei. Vou colar aqui, ó. Só um detalhe a nível de curiosidade. Por que que eu clico aqui no lapisinho e colo? Porque quando eu faço isso, ele cola ao lado, como se fosse o próximo elemento. Pode acontecer de eu clicar aqui e ele aparecer em outro canto. Então, por isso que eu gosto de clicar em cima do último elemento e colo, porque aí o que eu for colar vai aparecer como se fosse o próximo elemento, certo? Muito bem. Então, aqui eu tenho, né, os dois estilos de caixa de ícone, só que um fundo e um sem fundo com borda. Ok. E agora eu vou te mostrar como que faz para adicionar esse traço aqui. Um detalhe que você precisa conhecer é que todo elemento, quando você vai trabalhar ele, né, com CSS, toda tag HTML, você pode inserir como se fosse um elemento antes e depois usando o CSS. Eu estou falando das tags, né, de CSS, da estilização, da configuração before e after. Quando você quer adicionar alguma coisa, né, antes ou depois de certo elemento HTML, você usa a tag before e after. Nesse caso aqui, eu vou até te mostrar o código aqui, ó. Eu estou utilizando a tag before, né, a tag before, no seletor, no objeto que eu estou selecionando. Então, eu estou utilizando a tag before aqui, e aí eu consigo criar esse elemento. Eu ainda posso usar a tag after, né, se eu quiser. Só que nesse caso, como eu queria somente um grafismo, veja só, eu usei só a before e apareceu aqui. Agora eu vou te mostrar como que faz. Eu tenho aqui o elemento que eu estou, né, trabalhando, o último que eu editei. Eu venho aqui, ó, em CSS personalizado. Eu vou colocar aqui, falar para o Elementor. Deixa eu abaixar mais aqui. Eu vou falar para o Elementor que eu quero trabalhar com essa caixa de ícone, né? Esse widget. Só que eu vou adicionar um before, ou seja, eu quero adicionar um elemento a mais que não está aqui dentro de conteúdo e nem dentro de alguma configuração aqui. Eu vou criar ele espontâneo, né? Alguma coisa assim. Primeira coisa, para a gente começar a criar, essa tag aqui precisa ser configurada. Então, eu vou colocar aqui, ó, content. Esse content, ele fica vazio, mas você pode inserir coisas aqui dentro, como um texto, como uma imagem, um ícone. Então, você pode usar essa configuração aqui, né, essa estilização do content, para inserir alguma coisa aqui. Por exemplo, vou escrever aqui, ó, por exemplo. Veja que ele adicionou aqui. Eu não tenho esse texto escrito em lugar nenhum. Eu estou colocando via CSS, via estilização. Então, por isso que é muito bacana. Nesse caso aqui, eu vou tirar, ó,
porque eu quero que ele fique sem texto, certo? Só que eu quero que ele tenha uma forma. Então eu vou colocar aqui, ó, width, comprimento. Vou começar aqui colocando 50 pixels, ó, e uma altura 8 de 4 pixels. Só que eu não consigo enxergar. Ele está aqui, só que eu não consigo enxergar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um background e eu vou colocar na mesma cor. Então eu vou vir aqui, ó, borda, vou fazer aquele mesmo esquema, né? Eu vou vir aqui, vou trocar, ó, só para pegar a cor que eu quero. Copiei, volto aqui para a cor da borda normal que eu estou utilizando e eu venho aqui, ó, e coloco, ó. Fred, não apareceu. O que está acontecendo? É porque a gente não está configurando o posicionamento. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, Position, Absolute, Pô, já apareceu para mim. A configuração da posição absoluta, como que ela funciona? A posição absoluta só pode ser colocada em algum elemento HTML que esteja dentro de outro que tenha a posição relativa, certo? Porque a posição absoluta ela funciona como se fosse um mapeamento, né? Você vai dar as coordenadas ali do eixo vertical e horizontal dentro de alguma coisa, né? Então, por isso que é preciso, né, que o elemento pai, no caso o seletor, tenha a posição absoluta. E ele já tem a posição absoluta por padrão, que é aqui, ó, posição padrão é a mesma coisa que a posição relativa, né? A posição relativa é a posição padrão de todo elemento HTML. Então, nesse caso aqui, o before, como ele está dentro do selector, que é a caixa de ícone, com posição absoluta, eu consigo posicionar ele dentro dessa caixa de ícone, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, no eixo lateral, eu quero que ele saia do lado esquerdo para o direito. Então, eu coloco left aqui e eu vou colocar 40 pixels. Fred, por que 40 pixels? Porque eu quero que ele se distancie o mesmo tanto de espaçamento que eu coloquei dentro da caixa de ícone. Olha só, aqui em layout avançado eu coloquei um preenchimento interno de 40. Então, eu quero que esse grafismo corra 40 pixels da esquerda para a direita para poder ficar alinhado com o ícone também. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, left 40. Só que, se eu fechar aqui, observe que o meu grafismo está abaixo da borda da caixa de ícone. E até aí tudo bem, só que eu quero que ele fique saindo, eu quero que ele fique ali uma metadezinha. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, topo, né? Vou colocar aqui menos 2 pixels, uma vez que esse grafismo meu tem 4 pixels de altura, então eu quero que ele fique na metade. Vamos ver como é que ficou? Olha só. Então ele está saindo. Isso aqui é muito bacana de se usar. Isso aqui te dá uma... aumenta ainda mais, como eu falei no exemplo número 4, aumenta ainda mais o nível, né, de criatividade do seu projeto e você consegue aí adicionando toques, né? Vamos se dizer assim, né, deixando seu projeto mais especial com pequenos toques de CSS. E esse grafismo aqui, você pode aumentar ele de um nível assim, ó, colocar 90, 200, ó, e aí vai de acordo com o que você quer fazer, de acordo com o seu interesse, tá certo? Então, eu vou voltar aqui, porque eu quero usar 50, ó, para ficar no mesmo tamanho da caixa do ícone aqui. E aí eu tenho essa estilização usando essa configuração de CSS before. Lembrando que a gente tem o before e tem o after. Ó, se eu fizer isso aqui, eu vou copiar e vou colar. Só que eu vou mudar a posição. Ó, em vez de sair da esquerda, eu vou colocar saindo da direita. Veja só. Vou colocar aqui e eu venho aqui, ó, after. Pronto, adicionei outro elemento e com isso eu posso
criar, né, tirar essa carta coringa e adicionar mais 2 elementos sem que ele esteja devidamente preenchido aqui. Então, esse recurso é muito interessante, é um recurso avançado de CSS e você saber dominar isso aqui vai te trazer muitos resultados, vai deixar o seu layout muito mais interessante. Muito bem, com base em todos os outros 5 estilos que você viu, você aprendeu a criar, você está preparado agora para criar o 6º estilo, que é um estilo muito bacana, que te dá uma camada a mais de criatividade. Eu estou falando de hover, ó, você passa o mouse e faz esse efeito, né? Deixa a sua caixa de ícone destacada e olha só que interessante, você tem o visual dela normal e o visual dela muda no estado hover, quando você passa o mouse, veja só. A gente não consegue fazer isso por padrão dentro do Elementor no que se refere a trocar a cor dos elementos aqui, né? Você consegue mudar a cor da caixa de ícone no estado hover, certo? Só que o texto, ele não te dá a liberdade para alterar a cor caso você coloque o mouse aqui. E eu vou te mostrar como fazer isso com o CSS. É muito simples. Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa estratégia, né? Eu vou copiar aqui a caixa de ícone do exemplo anterior, vou colar ela aqui, perfeito. E agora eu vou adicionar uma cor na hora que eu passar o mouse em cima dela. Então, vamos lá, vou vir aqui, ó, ela já está selecionada, eu venho aqui em avançado, plano de fundo, e ao passar o mouse, ela vai ter uma cor, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar deixa eu ver, um azul, vamos ver. Não, azul ficou feio. Vou colocar um roxo bem escuro, ó. Um roxo bem escuro aqui, certo? Só que, ao fazer isso, o que que acontece? O meu layout, ele foi desenvolvido para ter um contraste bem evidente no estado normal, ou seja, essa caixa de ícone aqui no estado normal, ela tem um contraste muito eficiente, um fundo branco com as letras no preto. Então, quando eu passo o mouse, o fundo fica escuro, fica no roxo escuro, e o texto se permanece, né, no preto, e diminuiu bastante o contraste, prejudicando a legibilidade. E isso é inadmissível quando você trabalha em um alto nível e você tem já uma espécie de expertise no web design, então você precisa se manter, você precisa ficar de olho nessas questões, você precisa ficar atento. Isso aqui compromete bastante a eficiência do site e a gente tem que corrigir isso. Como que eu posso fazer isso? Vamos lá. Agora, a próxima coisa que a gente precisa fazer é abrir o inspecionar elemento. Vamos verificar qual que é a tag HTML desses 2 elementos, do título e da descrição. Então, eu vou vir aqui, ó, pego a ferramentinha do navegador e venho aqui, ó, ok. Agora eu tenho aqui, ó, H3, né, H3, a classe, certo? Essa aqui, Elementor Icon Box Title, certo? E eu tenho aqui a tag spam, né? Lembra que lá no exemplo anterior eu tenho spam e spam? Então, como os dois têm a mesma cor, eu posso pegar somente esse primeiro aqui, certo? H3 spam. Então, eu vou lá, vou editar aqui essa caixa de ícone, venho aqui, ó, fecho aqui layout, CSS personalizado. Vou vir aqui por último, coloco, ó, selector e adiciono a classe e venho aqui e coloco spam. Pronto. Agora eu venho aqui e coloco color, né, que é a configuração para mudar a cor de um texto. Color, coloco branco. Olha só o que aconteceu. Mudou a cor e agora quando eu passo o mouse, o texto fica no branco. Perfeito, consegui. Só que tem um detalhe. Tirando o mouse, o texto permanece branco. Eu sobrescrevi a configuração que eu coloquei aqui, ó, em estilo, conteúdo, eu sobrescrevi. Então, como que eu corrijo isso? O branco precisa estar somente quando eu passar o mouse em cima da caixa de ícone. E para definir isso, eu preciso vir aqui, ó, em Selector, que é a configuração
que eu falo por Elementor que eu estou editando esse widget, coloco 2 pontos, hover, ou seja, só no estado hover. Ao passar o mouse, esse elemento HTML, o span aqui, ó, vai ficar na cor branca, ó. Perfeito, ó. Agora, eu preciso pegar a classe, né, da tag HTML da descrição. Então, novamente, eu vou fechar aqui, venho aqui, ó, inspecionar elemento, venho com a ferramentinha de setinha e venho, ó. Eu tenho aqui P, certo? Elementor Icon Box Description, ó, vou selecionar, copiar, vou lá para a área de CSS personalizado e vou fazer o seguinte, como eu quero aproveitar a mesma configuração, eu posso fazer isso aqui, ó, vírgula, e eu vou fazer isso aqui, ó, selector hover, adicionar o ponto, porque eu estou editando uma classe, então quando é classe é ponto, ponho o ponto aqui, e agora eu não tenho span, né? Já é a tag lá direto, então ó, já ficou, tá vendo? Então dessa forma você consegue fazer a alteração da cor no estado, né, com base no estado em que o primeiro, né, digamos assim, né, o widget py, que é a caixa como um todo, está o estado dela, dependendo do estado dela, se é hover ou não, se o mouse está em cima ou não, o texto vai mudar de comportamento, ou seja, vai mudar de aparência. Ele fica preto, quando passar o mouse, ele fica branco. E com isso, você, mais uma vez, torna o seu projeto mais interessante, foge do amadorismo e torna o seu projeto muito mais criativo. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um tutorial. Eu espero que você tenha gostado desse assunto. Acredito que aprender a configurar e customizar as ferramentas do Elementor usando o CSS te dá um nível a mais no profissionalismo, deixa o seu projeto mais interessante e o melhor de tudo, né? Você consegue aí se afastar do amadorismo que está repleto no mercado. E para você que chegou até agora nesse vídeo, se inscreva no meu canal, deixa seu like, que vai ser um prazer enorme contar com você aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!